pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre uma ferramenta que é presente ao lado de qualquer tipo de artesão. Quem faz crochê precisa do quê? De uma boa tesoura. Quem trabalha com tricô precisa do quê? De uma boa tesoura. Quem faz encadernação precisa de quê? De tesoura. E quem faz scrapbooking precisa do quê? De tesoura. Sem dúvida nenhuma, tesoura é uma ferramenta presente em todos os ateliês. Não existe nenhum tipo de artesanato que em algum momento não vá fazer uso de uma boa tesoura. E por isso eu separei o vídeo de hoje para falar sobre esse assunto e mostrar para vocês a minha coleção de tesouras. Sim, eu possuo uma coleção. São mais de 10 anos trabalhando com artesanato e aí a gente vai comprando uma tesourinha ali, outra aqui, vendo necessidade de uma tesoura menor, de uma tesoura maior, e também ganhei algumas de presente, então a gente vai colecionando as tesouras. Pessoal, quero mostrar para vocês as tesouras que eu possuo, falar um pouquinho sobre cada uma delas, sobre como vocês podem conservar melhor a tesoura de vocês e aumentar a vida útil dessa ferramenta. Eu tenho aqui um potinho onde eu guardo as minhas tesouras maiores. Eu guardo todas elas com as pontas viradas para baixo e talvez muitos de vocês estejam aí se questionando: ah, mas não danifica as pontas? Eu concordo que talvez não seja a melhor forma de guardar elas, mas no meu ateliê eu não tenho muito espaço entre uma prateleira e outra. Se elas ficassem com as pontinhas pra cima, eu tenho muito medo de acabar me machucando, porque às vezes a gente vai passar a mão para pegar algum outro item que tá próximo e poderia machucar a mão. Então eu guardo elas todas com as pontinhas viradas para baixo, mas para que danifique menos, para que não corra o risco de machucar a ponta, eu tenho alguns cuidados. Primeiro cuidado: quando eu vou guardar a tesoura no meu potinho de tesouras, eu guardo delicadamente, eu não arremesso a minha tesoura aqui dentro do pote, eu não jogo essa tesoura aqui dentro, para que não aconteça de danificar a ponta. Além desse cuidado, eu tenho um outro cuidado, que é o seguinte: no fundo deste potinho, eu coloquei uma mantinha acrílica fofinha, na verdade de 2 camadas, ó. Cortei aqui 2 camadas de mantinha acrílica e deixo no fundo do potinho. Então quando eu vou guardar as tesouras, a ponta cai nesse ambiente mais fofinho e assim acaba evitando de danificar as pontas. Aproveitando que eu já estou com essas tesouras aqui, já vou falar um pouquinho sobre cada uma delas pra vocês. Deixa eu separar aqui um cantinho e a gente vai falando. Primeiro quero mostrar pra vocês as minhas tesouras para uso geral, que são essas pretinhas aqui. A maioria delas é da marca Tramontina. Eu deixo ela separada para um uso geral no ateliê. O que é o uso geral no ateliê para mim? Corte de fita dupla face. Fita dupla face danifica muito a tesoura por conta do adesivo. Então eu deixo essas tesouras para isso, para cortar fita banana, para cortar algum tipo de papelão, abrir algum pacote que chega dos correios. Então eu uso essas tesourinhas aqui pretas, de cabinho preto, que eu deixo para esse fim, para uso geral. Essas 3 tesourinhas aqui. Sobre as tesouras, talvez a dica mais importante que eu possa passar para vocês ao longo desse vídeo é a seguinte: tenha uma tesoura para cada tipo de uso. Uma tesoura para papel, uma tesoura para tecido, uma tesoura para fita, uma tesoura para plástico, e obedeça esse uso. Não abra mão dessa regra, não misture as tesouras. Isso aumenta e muito a vida útil de uma tesoura, conserva a lâmina. Então assim, sem dúvida nenhuma, é a principal dica que eu posso dar pra vocês. Vamos ver as outras tesourinhas que eu tenho aqui. Para tecido, eu possuo apenas 2 tesouras. Eu tenho essa aqui, que é uma das tesouras mais antigas, sem dúvida nenhuma foi a primeira tesoura que eu comprei em parzinho com essa amarelinha pequena. Então essa tesoura tem mais de 10 anos, porque ela deve ter sido comprada aproximadamente no ano de 2006, que foi o ano que eu iniciei o scrapbook. Ela é uma tesoura bem robusta, uma tesoura para tecido da marca EK. Ela tem essa capinha de proteção, o que é muito bacana, porque protege a ponta da tesoura. Seria ótimo se todas as tesouras tivessem essa capinha, ó, aqui tá a marquinha dela. Ela é muito antiga e essa tesoura eu só uso pra tecido. Ela nunca cortou nenhuma outra coisa que não fosse tecido, gente. Eu sou assim, ó, neurótica nesse sentido, sou muito rígida com relação a isso. Eu não abro mão de que essa regra seja seguida. Então, essa tesoura só cortou tecido, o fio dela tá excelente, ela tem mais de 10 anos. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Essa tesoura nunca precisou ser amolada. Ela nunca foi amolada desde o dia da compra.
porque o fio dela tá intacto, não tem por que eu amolar, ainda não senti necessidade de amolar essa tesoura. A outra tesoura que eu tenho para tecido é essa que eu comprei recentemente, foi uma compra bem recente, comprei alguns meses atrás, é da marca We Are Memory Keepers, é uma tesoura que vem escrito, ó, na lâmina da tesoura, aqui no corpinho dela vem escrita a palavra Fabric, então o cabinho dela é nesse tom de bronze, e aí aqui já vem escrito Fabric para identificar que ela é uma tesoura para tecido. Então para tecido eu possuo apenas duas tesouras. Eu tenho essa outra tesourinha aqui que é gracinha demais, com essa capinha super linda, toda de joaninhas, que eu ganhei de uma grande amiga minha, que é uma baita artesã aí da costura. A Fábio me deu de presente essa tesoura muito fofinha, de joaninhas, ela fez a capinha da tesoura. E essa tesourinha aqui eu uso somente para cortar fitas, então ela fica no meu cantinho das fitas aqui no ateliê. Essa tesoura, ela não fica guardada nesse potinho, porque como ela fica no cantinho das fitas, ela fica deitadinha lá na prateleira onde estão as fitas, os rolinhos de fita, dentro dessa capinha aqui. Então essa é a minha tesoura para fitas. Possuo essas outras três tesourinhas aqui, que são muito fofas e que foram adquiridas também ao longo aí do tempo. Essa aqui é da marca American Crafts, de uma coleção que a Design Schmelly lançou recentemente. É uma tesoura muito bonita porque ela tem um cabo emborrachado com esses detalhezinhos em glitter. Vem escrita aqui uma frasezinha, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá escrito no corpinho aqui da lâmina da tesoura, Get Craft. Então assim, é uma tesoura bem decorativa, ela não tem uma ponta de precisão e eu deixei ela também para um uso mais geral aqui no ateliê, para cortar papéis diversos, assim, ela não é para um uso muito específico. Essa outra tesoura é da marca Mapped, eu acho uma gracinha essa tesoura, super fofa, porque o corpinho dela vem com essas imagens de donuts também, então é uma tesoura assim, mais nesse sentido, né, vi, achei bonitinha, ela não tem uma utilização assim muito precisa aqui nos meus trabalhos, e essa tesoura toda rosinha não podia faltar aqui no ateliê, né, gente? Tesoura rosa, que gracinha, fofinha demais. Essa tesoura aqui da marca Acrylex, gente, essa tesoura é muito legal por um motivo. Ela não tem rebite para unir as duas lâminas da tesoura, ela tem um parafuso. Tesouras que possuem parafuso são muito interessantes, porque existe a possibilidade da gente ajustar caso essa lâmina no futuro fique desencontrada, caso esse movimento aqui não fique muito preciso, né, vai desgastando esse parafuso, então tem a possibilidade de vir aqui apertar o parafuso ou soltar um pouquinho o parafuso conforme a necessidade. A maioria das tesouras que eu tenho não são de parafuso, são como essa aqui da Mapped, ó, que é rebite dos dois lados. Então são tesouras que não podem ser ajustadas, mas eu confesso pra vocês que eu gostaria que todas elas fossem com parafuso, porque eu acho que dá uma diferença ao longo do tempo, conforme a gente vai usando essas tesouras, elas vão se danificando de tanto utilizar, né? Esse movimento vai desgastando. Tesoura para papel, especificamente para papel. Eu tenho essa grande também da marca We Are Memory Keepers, que vem escrito aqui no corpo da lâmina a palavra paper, e podem ver que até o cabo dela já é num tom prateado, né? A irmãzinha dela que veio no kit é essa aqui, com cabo em cobre, escrito Fabric, e ela vem com o cabo prateado exatamente para que não haja essa confusão no momento do corte. Então essa é uma tesoura que está separadinha para cortar papel. Depois eu tenho as minhas tesouras que eu chamo de tesouras de precisão, que são essas quatro aqui. Essas três bonitinhas aqui de baixo, ó, essa aqui foi minha primeira tesoura junto com a minha tesoura de tecido, junto com essa tesoura aqui. Comprei as duas na mesma ocasião, então acredito que tenha sido no ano mais ou menos de 2006. É pra mim a melhor tesoura em disparado. Marca EK, modelinho Cutter Bee. É uma tesoura de precisão, pontinha bem fininha, e eu uso ela somente para papel, para cortes bem delicadinhos. Então assim, é uma das minhas maiores companheiras no ateliê, já trabalhou muito e dá super conta do recado e tá realmente intacta. A lâmina tá igualzinha desde o dia que chegou, é realmente uma das minhas queridinhas, com certeza deve ser uma das minhas ferramentas preferidas no ateliê. Se eu tivesse aí que listar as minhas ferramentas preferidas, certeza que essa tesourinha estaria entre a lista. Depois eu tenho essa tesourinha aqui, que é da American Crafts, é uma tesourinha de precisão também, a pontinha bem fininha, então serve, uso também só para corte de papéis, né, formas mais delicadas, então acabo utilizando essa tesourinha aqui da American Crafts. Depois eu tenho essa tesourinha que é muito legal, porque ela tem capinha, né, capa de proteção, que é da marca Toque Crie, também é uma tesourinha que eu uso somente para papel, para cortes mais precisos, por conta dessa pontinha delicada. E ainda falando em tesourinha de precisão, eu tenho essa lindinha aqui,
num formato aí de um passarinho, tá? Que é da marca Edel. Essa tesoura aqui é uma delicadeza e uma belezinha. Eu comprei ela numa feira que eu fui de patchwork e eu deixo ela somente para cortar linha de bordados. Então, quando eu tô bordando, né, eu bordo ponto cruz. Eventualmente, hoje eu não bordo tanto quanto eu gostaria, mas quando eu estou bordando alguma coisa, então essa é a tesourinha que eu uso para cortar linha. Ela é utilizada aqui somente para isso. E aí depois eu tenho essas tesourinhas bem simplesinhas aqui, que são tesourinhas de uso escolar, porque a pontinha delas é arredondada. E essas tesourinhas aqui eu deixo também muito para corte de fita dupla face. Por quê? Com o tempo a fita dupla face danifica muito a lâmina. Então essas tesouras, como são mais baratinhas, algumas delas eu até comprei em lojinha de R$1,99. Então às vezes, em vez de afiar a lâmina, de fazer a limpeza da lâmina, eu acabo até optando por me desfazer, porque acaba saindo mais barato eu me desfazer e substituir por uma nova. Essa bonitinha aqui, que tem um corpinho mais robusto e que se destaca entre as outras, foi uma tesoura que eu ganhei de presente da loja Casa das Artes. Eu fiz uma compra e ganhei essa tesoura de presente, é da marca Stadler. Essa tesoura, apesar de ser escolar, ela já é uma tesoura mais robusta, né? E parece um pouco de melhor qualidade. Bom, eu acho que uma curiosidade que todo mundo tem, quem tem tesouras, é como limpar as tesouras. Porque essas tesouras com o uso, elas vão ficando sujas, principalmente quando a gente usa com fita dupla face. Então assim, vai pegando o adesivo na lâmina, né? Essas minhas pretinhas aqui que eu uso muito com fita dupla face, a lâmina de tempos em tempos está coberta de adesivo e tem que ser limpa. Como que eu faço essa limpeza? A maioria das tesouras hoje, elas têm uma lâmina de aço inox. Então o ideal, o que o fabricante de aço inox recomenda é que a limpeza seja feita com água morna e sabão neutro. E desde então eu tenho feito dessa forma, tem dado super certo, a aço inox não enferruja, é só fazer a limpeza bem feitinha, depois seca bem essa tesoura e ela tá pronta pro uso. Gente, eu tenho muito cuidado com as minhas tesouras e eu acho que é importante vocês terem também, além de ser um material de corte que tem que estar sempre longe, afastado de crianças e de animais. A gente tem os bichinhos de estimação em casa e às vezes não se dá conta que eles são como crianças e podem sim se machucar com um elemento como esse. Eu mesmo, como disse pra vocês, tenho cuidado, né? Optei por deixar todas as pontas viradinhas pra baixo pra proteger a minha saúde, pra não ter risco de eu sofrer nenhum acidente. Não caiam nessa ideia de que a tesoura não tem risco de me cortar, de machucar. Tem sim, tanto quanto um estilete. Ela tem uma lâmina que tá afiada e que pode sim te machucar e causar um acidente bem grave. E lembrem-se, somos artesãs e o bem mais precioso que temos são as mãos. Então a gente tem que ter cuidado aí com as mãozinhas da gente, principalmente quando a gente tá próximo de ferramentas cortantes. Fazendo uma boa conservação da tesoura, ela vai durar muitos anos. Sentiu que a lâmina tá meio desgastada, tá precisando ser afiada, não faça isso em casa, gente. Em linhas gerais, essas tesouras têm um valor alto, é uma ferramenta, é um investimento que você fez. Então invista em um amolador, né? Muitos lugares no país, muitas cidades, o amolador passa de bicicleta, falando bem alto, né? Que afia facas e tesouras. Em outros lugares a gente não tem esse serviço local de uma pessoa que vai até a casa, mas eles estão presentes muito em lojinhas de chaveiro, sapateiro, geralmente tem uma plaquinha lá de amola-se tesoura, então não tentem fazer isso em casa. Essa história de que amolar tesoura com uma lincha d'água dá certo não, gente, isso é mito. Ao longo prazo estraga a lâmina da tua tesoura a ponto de ser irreversível esse processo. Então sentiu que tá precisando de uma afiação à tesoura, leva no amolador. É um serviço bem em conta e vale a pena, considerando que a gente tá falando de uma ferramenta que é tão importante pro dia a dia de um ateliê. Basicamente, pessoal, as tesouras exigem pouca dedicação para ficarem conservadas, é só uma limpezinha bem feita. Eventualmente, às vezes se sentem que tá com algum barulhinho aqui nesse rebite, pode jogar um olhinho de máquina, mas é uma gotinha. Depois faz bastante movimento para que esse óleo penetre aqui no rebite, depois faz uma boa higienização para que o óleo não vá sujar seu trabalho, nem o seu tecido, nem o seu papel. É importante ter esse cuidado. Então, assim, dica importante, eu acho que para finalizar esse vídeo, para que vocês não esqueçam, tenham uma tesoura para cada tipo de uso e façam a limpeza com uma periodicidade, sempre aguinha morna e sabão neutro. Não tem erro. Cuidem das tesouras de vocês, ferramenta é um investimento e não dá pra gente ficar gastando dinheiro toda hora com esse item, um item que é super durável. Uma tesoura vai te durar anos. Não precisa ter uma coleção de tesouras como eu tenho.
Eu tenho essa coleção porque são muitos anos de trabalho, algumas eu ganhei de presente, mas não há necessidade. Por muito tempo eu fiquei apenas com 2 tesouras, com essa roxinha aqui e com essa amarelinha. E muito tempo, gente, são anos, eu fiquei anos só utilizando essas 2 tesourinhas, e aí cortava as fitinhas dupla face sempre com uma tesourinha escolar dessas pequenininhas. Depois é que eu fui aí ganhando umas tesourinhas, comprando umas outras tesourinhas, né? A gente vai criando necessidades conforme a gente vai se aperfeiçoando nas técnicas. Eu encerro por aqui. Me contem nos comentários se foi útil para vocês as dicas e se vocês tiverem alguma dica sobre como conservar tesoura, sobre como aumentar a vida útil de uma tesoura, deixa aí nos comentários, a gente quer saber. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!